A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazermos um resumo da lição da Escola Dominical. Desta feita, nós temos a revista do terceiro trimestre que tem como título Transformando as adversidades em cenário de milagres e vitória. O texto escolhido para esta primeira lição do terceiro trimestre é o título escolhido, melhor dizendo, Prosperando em meio às crises. E diante disso tudo nós vamos trazer aqui nessa manhã, melhor dizendo, um resumo bem sucinto daquilo que é prosperar em meio às crises. Mas antes de tudo vamos fazer uma pequena oração para que possamos ser orientados por Deus nesta manhã. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus pedimos graça e misericórdia nesta manhã, que o Senhor venha nos abençoar, dando-nos sabedoria para ensinar e que a palavra ensinada possa chegar, Senhor meu Deus, com compreensão para aqueles que ouvirem, estiverem vendo este vídeo, ouvindo, que o Senhor possa dar compreensão para que eles possam também cumprir a Tua palavra. Senhor, nesta manhã, que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos direcionar, para que não venhamos falar coisas de nós mesmos, mas que seja o Espírito Santo o grande condutor dessa lição, deste ensinamento. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já agradecemos. Amém. O título Prosperando em meio à crise, ele, na verdade, é muito pertinente, é muito apropriado para os dias que estamos vivendo. Nesse cenário de pandemia, onde empresários quebram, pequenos comerciantes quebram, e muita gente se quebrando financeiramente, muitos perdendo tudo, até pessoas da família. É uma crise que está instalada mesmo, a gente não sabe se foi provocada por alguém ou se é acaso, mas uma coisa nós sabemos, que as promessas de Deus, elas estão alheias a tudo isso aí, porque não vai ser uma crise ou outra crise, nós já vivemos milhares, talvez milhões de crises em toda a existência da humanidade. Mas as crises passaram, mas a palavra de Deus, como ela mesmo diz, não passou. Ela continua, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a sua palavra nunca passará. A crise passa, mas a palavra de Deus não passará. Então, meus irmãos, eu quero, já começando essa lição, falando sobre o texto áureo, que diz o seguinte: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Esse texto está em Gênesis 26, versículo 2. É interessante que, para nós que estamos olhando aqui do hemisfério sul, esse termo, não desças ao Egito, parece meio complicado, né? Que na verdade nós estamos abaixo do Egito, mas o povo de Israel estava acima do Egito, no hemisfério norte, em lugar mais alto que o Egito. Mas essa ordem de Deus para não descer ao Egito, uma ordem dada a Isaac, ela tem muito a ver com alguma coisa que teria acontecido tempos atrás com o pai de Isaac, Abraão. Se vocês observarem no capítulo 12 de Gênesis, mais precisamente entre os versículos 10 e 20, vocês vão ver uma narrativa semelhante a essa, em que Abraão sugere que a sua esposa Sara diga que ele não é seu marido e sim um irmão, com o intuito de
protegê-la, né? Na verdade, nós sabemos que por trás disso aí existe todo uma falha, né? Um deslize de Abraão. E quando Deus fala para Isaac, não desças ao Egito, é como se ele estivesse falando na linguagem, ó, não desça, que a outra vez que seu pai fez isso, deu ruim, deu tudo errado. Ele enganou a Faraó, Faraó teve que mudar tudo, se Deus não tivesse feito uma intervenção, Abraão já teria colocado vamos dizer assim, teria colocado para perder todo um planejamento de Deus. É óbvio que não conseguiria, mas se não fosse essa intervenção de Deus, Abraão teria dado uma derrapada, um deslize maior ainda. Mas Deus, pela misericórdia, entrou no circuito, digamos assim, e segurou aquela onda ali, quando Abraão fez toda aquela lambança, mentindo, se locupletando com bens do Faraó. Aliás, diga-se de passagem, que nós sabemos que todas as nossas atitudes, ela tem uma consequência. E uma das piores consequências daquela mentira que Abraão cometeu lá no passado, em Gênesis 12, 10, 20, que mandou a mulher dele dizer para o Faraó que era irmã dele. Quando o Faraó viu que Sara era bonita, aliás, isso era uma virtude presente, tanto na vida da mulher de Abraão, Sara era muito formosa, diz a Bíblia. Rebeca, mulher de Isaac, também era bonita. E Raquel, mulher de Jacó, também era bonita. Aliás, Jacó levou uma volta lá do tio dele, do Labão, que queria entregar na mão dele uma outra, mas ele não, eu quero aquela ali. E um detalhe também que se assemelha nisso aí, que todas três eram estéreis. Então, na verdade, todos três tinham uma promessa de um povo numeroso, de uma descendência numerosa, mas começaram com uma crise. Abraão com a promessa de ter toda uma nação, todo um povo incontável como descendência, tinha uma mulher estéril. E ele também já avançado em idade, nós não estamos falando aqui de 40, 50 anos, nós estamos falando de 90 e 100 anos. Sara tinha 90, ele tinha 100 anos. Então, na verdade, até essa continuação da raça foi feita em meio a uma crise, a crise da esterilidade. Ambas as mulheres, tanto a de Abraão como a de Isaac e de Jacó, eram estéreis. Mas o que nos traz aqui como consequência desse deslize de Abraão, que depois quase se repetiu com Isaac, por isso Deus falou para Isaac, não desças ao Egito, como quem dissesse, não teve bom resultado a última vez que alguém fez isso, que o seu pai fez isso, porque naquele tempo Abraão recebeu de Faraó muitos presentes. Acho interessante que ele vai e mente para Faraó, mas Deus é tão poderoso que mesmo ele mentindo, ele consegue receber presentes, recebeu vários rebanhos, recebeu servos e servas, e isso causou alguns problemas, porque nós sabemos que a separação de Abraão e Ló, deu-se em razão dos rebanhos, e ele ganhou lá no Egito, com toda aquela mentira. O pior problema que a humanidade talvez já tenha encontrado, a pior crise de relacionamento de toda a humanidade, ela começou ali, com uma certa pessoa que foi dada pelo Faraó para Abraão. Abraão trouxe servos e servas, e dentre essas servas estava uma mulher chamada Agar, que todos nós sabemos qual é a história. Sara já estava avançada em idade, ofereceu a Agar para Abraão se relacionar com ela e ter filhos. E dali veio o problema que reina até hoje. O problema entre o povo judeu e os chamados palestinos, né? O pessoal os da promessa com os descendentes da promessa, os descendentes de Isaac, com os da servidão, que são os descendentes de Ismael. E essas guerras
Foram muitas e acontecem até hoje. E essa guerra ela vai até... O final dessa guerra vai ser na aparição do anticristo. O anticristo virá daquele povo lá. Porque de Ismael, quando Esaú, filho de Isaac, foi procurar uma mulher para se casar, ele foi lá na terra de Ismael. Você vê, juntou a fome com a vontade de comer, o que não prestava com coisa ruim. E de lá também vai vir, pior de tudo, que é o anticristo. Então, quer dizer, esse deslize que Abraão deu, trouxe para Abraão uma riqueza que não gerou prosperidade, mas gerou problemas. Primeiro com seu sobrinho Ló, depois com a sua esposa Sara, e posteriormente com seu filho Ismael, e que perdura até hoje, e vai perdurar até a chegada do anticristo, até a segunda vinda de Jesus. Isso vai perdurar. Mas por quê? Tudo isso por determinados presentes que Abraão ganhou lá atrás. Mas vamos continuar aqui a lição. O texto diz o seguinte: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Um detalhe que a gente pode observar aí, que sempre tem na trajetória do povo de Israel, tem sempre um filisteu na parada, tem sempre um Egito na parada. Então, e esse Abimeleque aqui, tudo leva a crer que não seja o nome de uma pessoa, mas sim de um título, né, de um rei, né? Como é o caso do faraó, como era o caso daquela rainha de Candace. São títulos e não nomes especificamente. Mas diz aqui que apareceu-lhe o Senhor, disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei tua semente como estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e tua semente serão benditas em todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandado, e os meus preceitos, meus estatutos, minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Agora, vamos retornar ao título dessa lição: prosperando em meio à crise. Bom, esse título é interessante pelo seguinte: prosperar, todo mundo quer prosperar. Prosperar é um grande negócio, né? Agora, prosperar em meio à crise é um grande negócio elevado a N potência. Nós estamos vendo aí que nessa crise de pandemia, tem muita gente que se deu mal, mas tem muita gente que está se dando bem. Mas o que acontece nisso aí? Quem prospera na crise é porque ele tem, ou é uma pessoa muito versátil, muito hábil, ou tem determinadas expertises. Não é o caso dos chineses, que são espertos. Eles provocaram a crise e agora estão vendendo solução para a crise. Então, na verdade, essa crise provocada é diferente daquela crise que era uma crise gerada por uma seca. Porque se nós entendermos como Israel sendo oliveira, Israel sendo videira, Israel sendo figueira, são árvores, né, que predominavam em Israel, né? Nós entendemos que a riqueza daquele tempo, ela estava diretamente relacionada com a provisão. Tanto é que quando ele fala em descer ao Egito, ele está dizendo, não desce ao Egito. Quando Abraão tem essa intenção de descer ao Egito, é porque ele sabe que no Egito tem água, e onde tem água, tem fartura. O Egito, ele é banhado em toda a sua extensão pelo rio Nilo. Aliás, o rio Nilo, para quem não sabe, em extensão ele é maior do que o rio Amazonas. E o rio Nilo é a fonte de vida do Egito. Quando Abraão vai para lá, fala, não, aqui tem seca, eu vou para onde não tem seca, vou para o Egito. E o Isaque quis fazer a mesma coisa, seguir os mesmos passos do pai. Só que já tinha dado ruim, aí Deus fala para ele, não vai para lá. Eu vou te fazer prosperar aonde você estiver. E aí vem uma questão que nós devemos estar atentos. Porque se nós pegarmos o dicionário para entender o que é prosperidade, todo dicionário vai apontar para a riqueza. Mas será que prosperidade
é riqueza só? Será que prosperidade ela não tem outros fundamentos que possam agregar a esse título de próspero? Porque, digamos assim, um cara multibilionário, um Bill Gates da vida, talvez ele tenha muito dinheiro, mas será que ele tem tudo que ele quer? Nós vemos pessoas multimilionárias, multibilionárias, que são infelizes, estão enclausuradas lá em castelos na Europa, em lugares, em mansões, sem poder sequer sair das ruas. Isso não é prosperidade. Nós vemos pessoas milionárias que dariam todo, ou quase todos, né, seu dinheiro para se ver curado. Ele tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, mas não tem liberdade. Às vezes o cara felicíssimo, muito dinheiro, aparentemente, tem uma mulher, aí muito dinheiro, o cara envelhece, arruma uma mulher nova, a mulher o trai. Na verdade ele tem muito dinheiro, mas a mulher que ele arrumou não é dele. Então, na verdade, a prosperidade é um conceito muito mais abrangente do que simplesmente ter dinheiro. Em Provérbios 3:7 diz o seguinte: existem pessoas pobres que se dizem ricas e pessoas ricas que se dizem pobres. O que significa dizer que esse conceito de prosperidade voltado para a riqueza não é muito eficaz. Porque também tem um outro ditado, esse não está na Bíblia, não está em Provérbios, mas é um ditado aí que o mundo criou, né? Que diz o seguinte: ninguém é tão rico que não possa precisar e nem tão pobre que não possa dar. Ou seja, o conceito de prosperidade ele não está unicamente ligado à riqueza. E nós, às vezes, nos perdemos nisso. Agora, uma coisa nós temos que entender: existe cerca de, quase que em torno de 50 promessas feitas a Abraão. Abraão foi próspero, nós sabemos. Tudo a Bíblia diz que aquele que te abençoar, fala para ele, lá em Gênesis 12, eu abençoarei, aquele que amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mas se você observar, Abraão se separa de Ló, ele tem lá uma divergência com Ló, se separa dele, mas quando Ló vai lá para Sodoma e Gomorra, ele foi lá e libertou Ló de Sodoma e Gomorra. Na verdade, houve aquela guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis ganharam dos 5, ficaram com os despojos de 9. Abraão vai lá com 300 e pouco, 318 pessoas lá, os vizinhos, catalão, vai lá e consegue ganhar aqueles 9, aqueles 4 reis, vencedores dos 5. Abraão consegue ir lá e resgatar Ló. Quando Abraão volta, quem ganhava as guerras ficava com os despojos da guerra. Ou seja, Abraão foi para lá sem nenhum despojo, mas encontrou lá 4 reis que venceram 5, que tinham, na verdade, despojos de 9. Abraão consegue voltar de lá com 9 despojos de guerra. Abraão volta milionário, Bill Gates da época. Mas quando o rei de Sodoma chega para Abraão: Abraão, olha só, é o seguinte, eu te dou dinheiro, mas você me dá o povo, que rei não pode governar sem povo. Abraão fala assim: para aí, vamos conversar, tem uma parte que não é sua, e nós sabemos que aquela parte que Abraão disse que não era dele, era a parte que Abraão ia entregar para Deus, é a parte do dízimo. Aí você vai falar: mas já está falando de dinheiro? Não, mas o título diz prosperando em meio à crise. E talvez este seja, ou quem sabe seja este, o principal fundamento da prosperidade. Porque Abraão, no primeiro caso em que nós vemos na Bíblia, falando de riquezas, né? Ali Abraão, trazendo todos aqueles despojos, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque entrega a ele vinho e pão, numa correlação entre dízimo e redenção. Ou seja, eu lhe entrego 10% de tudo aquilo que eu ganhei, dos 9 despojos, e Melquisedeque dá a ele vinho e pão. Aonde que nós vamos ver vinho e pão? Na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus. Na ceia do Senhor, a Bíblia diz que Jesus comprou-nos
do império das trevas. Então, é uma redenção. O que é redenção? O resgate de uma dívida. Primeira figura de redenção aparece ali. Aparece essa figura de redenção ali. Ou seja, Jesus nos resgatou de uma dívida que tínhamos. A Bíblia diz que Ele nos comprou por bom preço, por um preço de sangue. Não foi com ouro, nem prata, nem coisas preciosas. Foi pedra preciosa, nem coisas perecíveis. Ele comprou-nos com o seu sangue. Então, significa dizer que, quando a Bíblia diz, tinha todo um momento de crise, e Abraão prospera, e a Bíblia diz também que ele dizimou naquilo ali, o dízimo pode ser uma raiz da prosperidade. E todas aquelas promessas feitas a Abraão, que gira em torno de 50 promessas, elas deveriam ser cumpridas por toda a posteridade dele. Não falhou. Quase que Abraão bota tudo fora, mas Deus resgatou, porque Abraão pensou pequeno, achando que o faraó poderia tomar a mulher dele, poderia matá-lo. Isso é pensar pequeno, porque tinha uma promessa. A promessa de Deus, ela não poderia deixar de ser cumprida. E se Abraão morresse nas mãos de faraó, a promessa não cumpriria. Se Isaac morresse nas mãos de Abimeleque, que era, como eu disse, é um título, né? Era um rei também, a promessa não se cumpriria. Mas voltando ao quesito prosperidade que nós estamos falando aqui, será que essa prosperidade em meio à crise, será que existe algum segredo para isso? A gente vai dar um pulo aqui, né? Porque, na verdade, nós vemos José no Egito prosperar. Nós vemos Davi, um dos reis mais ricos, né? Prosperar. Nós vemos Josué prosperar. E o que estaria vinculado a esta prosperidade? O que está vinculado à prosperidade? Eu sei que o tempo é curto para a gente, estou vendo aqui 2,46 que está faltando. Mas em tudo nós vamos ver que existe a presença de Deus em meio à prosperidade. A prosperidade é o seguinte: você pode estar na crise que for, se você não cortar atalhos, se não tentar cortar caminho, não fizer atalhos, se você não obedecer a Deus, você vai prosperar em plena crise. Pode ter a crise que tiver aí, mas se você estiver firme, fiel a Deus, você não vai ter problemas com crise. Ao contrário, quando você vê todo mundo naufragando, você, por obediência a Deus, você vai prosperar. Por quê? Qual era o problema de Israel? Vamos dizer assim, os filisteus perturbavam ele 40 dias perturbando, desafiando. Aparece um para resolver o problema. Quem resolve problema não enfrenta a crise. Isaac, ele tinha uma expertise. Ele era bom em furar poço. E no momento de seca, quem é bom em furar poço vai prosperar. No momento em que os Golias da vida desafiam Israel, quem é bom em matar Golias vai prosperar. No momento em que há seca no Egito, 7 anos de seca, quem consegue ser bom em revelar sonhos vai prosperar. No momento em que Deus pergunta o que Salomão quer, ele diz: eu não quero riqueza, eu quero sabedoria. Numa comunidade em que a sabedoria é a principal virtude do homem, ele vai prosperar. Então, nós estamos vendo o quê? Todos aqueles que prosperaram, eles tinham um quê a mais? Eles tinham vamos dizer, uma expertise diferente do outro. Não é a esperteza do chinês, é expertise. É o cara que ele é um cara bastante versátil, ou ele é muito bom naquilo que faz. José era muito bom em interpretar sonho. Interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do coveiro. Coveiro é difícil, né? E interpretou o sonho do faraó. Ele prosperou. Daniel prosperou da mesma forma, porque ele era bom em interpretar sonho. Mas qual era a técnica, a especificação, a especialidade de Isaac? Furar poços. Mas furar poços hoje
não é lá essas coisas, mas no tempo da seca, furar poços e ter água, torna a pessoa rica. Então, a crise, ela, às vezes, o que atrapalha nela é você olhar para a crise, olhar para a circunstância e deixar de olhar para a promessa de Deus, inclusive para a palavra de Deus. Deus deu uma palavra para Abraão, Deus deu uma palavra para Isaac, Deus deu uma palavra em unção para Davi, Deus deu uma palavra para José, uma palavra para Salomão. Todos esses prosperaram. Mas por quê? Eles não cogitaram em viver à mercê, como escravo das circunstâncias, mas preferiram optar por obedecer à palavra de Deus. E talvez esse seja o grande segredo de prosperar na crise. Nós estamos vendo aí, deve ter alguém que está prosperando nesse momento, né? Sinceramente, eu não posso reclamar, porque, na verdade, quando você vai, só para finalizar aqui, se você pegar, não é que eu queira falar do dízimo, né, mas a gente sabe que uma das nossas virtudes em termos de prosperidade é fidelidade. Fidelidade para crente é fidelidade com Deus, mexe com qualquer coisa, menos com dinheiro. Mas se você pegar a raiz hebraica para a palavra dízimo, é a mesma raiz para a palavra riqueza. Então uma coisa está vinculada à outra. Se você partir desse pressuposto, você vai ver que a riqueza, ela está vinculada à fidelidade com Deus. Então talvez não, com certeza a gente pode dizer que prosperidade na crise envolve obediência, viver na palavra de Deus e ser fiel a Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, tempo esgotado, em nome de Jesus.